Boa tarde. São 85 anos de história. O microfone forte da Rádio Bandeirantes registrou tudo nesse período e está pronto para o que vier pela frente. Credibilidade, respeito ao ouvinte, responsabilidade com a notícia nos nortearam até aqui e vão continuar nos norteando. Começamos hoje uma série de 4 fóruns para discutir os próximos anos. Os próximos 15 anos, por exemplo. Afinal, a Rádio Bandeirantes vai completar o centenário em 2037. Como chegaremos lá em 2037? É o futuro da economia, Thaís, da educação, da saúde, da sustentabilidade. E nós vamos hoje aqui, a partir de hoje, trazer soluções para esse próximo período, né? Para sabermos que olhar para frente é sempre o mais importante. E essa é uma das marcas da Rádio Bandeirantes. Hoje, o nosso assunto aqui no fórum vai ser economia. E quem faz a abertura do Fórum Rádio Bandeirantes, 85 anos, um olhar para o futuro, é o ex-presidente Michel Temer, que muito gentilmente está aqui hoje na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação e começa o primeiro dos fóruns que nós estamos transmitindo ao vivo na Rádio Bandeirantes, no YouTube e também nas redes sociais, além da rede Bandeirantes de Rádio. Presidente, boa tarde, muito obrigada por estar conosco aqui na Band hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, eu começo naturalmente fazendo o que se deve fazer. Cumprimentar os 85 anos da Rádio Bandeirantes. Uma rádio que, vou dizer o óbvio, né, teve sempre compromisso com o fato. Não é? Ou seja, transmitiu ao longo do tempo fielmente os fatos ocorridos no nosso país. E eu quero louvar também o fórum que prevê exatamente o futuro, e muito modestamente até apenas para os próximos 15 anos, quando certa e seguramente a Rádio Bandeirantes terá mais de 200 anos de vida, e de vida ativa, e de compromisso com os fatos que acontecem no Brasil e no mundo. E convidado que fui para dizer algumas palavras nessa abertura, com pessoas da melhor suposição que logo vão debater os temas econômicos, me ocorre dizer que interessante, uma das coisas que nós mais precisamos no país, e tem sido a tônica da Rádio Bandeirantes, da organização Bandeirantes em geral, é o otimismo. Otimismo com o nosso país, porque, convenhamos, nós temos tido um clima de extremo pessimismo no Brasil. E se nós formos examinar os fatos, eu não quero olhar desde já para os próximos 15 anos, mas quero olhar para os 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, e verificar quanto progredimos no nosso país. Só dou um exemplo, que é um exemplo clássico. Vocês vejam, eu me recordo, há 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, quando você queria um aparelho telefônico, um número telefônico, você se inscrevia, esperava 2 anos para receber o aparelho telefônico. Pois muito bem, neste momento vocês sabem que nós precisamos praticamente fugir da oferta de telefones celulares. Vejam, estou dando um brevíssimo período anterior a esta data para revelar que o Brasil, de qualquer maneira, prospere. Agora, ao prosperar, evidentemente, ele há de prosperar, digo eu sempre, nos termos da ordem jurídica nacional, nos termos da Constituição Federal. E para nós prevermos um pouco o futuro, nós temos que ter este otimismo pautado por uma conduta adequada no nosso país. E a conduta adequada, serei repetitivo ao dizê-lo, mas devo dizê-lo, será cumprindo rigorosamente a ordem jurídica. Ainda muito recentemente estive em Nova York fazendo palestras para investidores, mais de 300 investidores, que querem investir no nosso país e que querem, na verdade, saber o que vai acontecer no futuro. Quais serão as relações jurídicas, quais serão as relações políticas, se há a tal segurança jurídica ou não há a tal segurança jurídica, que muitos, às vezes, acham que a segurança jurídica é algo desapegado do sistema normativo, mas não é. Segurança jurídica você tem pela aplicação rigorosa da ordem jurídico-constitucional e da ordem jurídica infraconstitucional. E eu, evidentemente, como brasileiro e atento aos interesses do país, evidentemente, eu digo a todos que nós temos aqui tranquilidade. Aliás, quando eu vejo, e nós estamos aqui no ano eleitoral, quando eu vejo as campanhas eleitorais, eu digo sempre, olha aqui, nós, aqueles que serão eleitos, como eu fui presidente da República, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui deputado, mas eu era autoridade constituída, portanto, autoridade secundária, constituída que era
era autoridade secundária. Não era autoridade primária, não era autoridade primeira. A autoridade primeira é quem tem poder. Quem tem autoridade é quem tem poder. E quem tem poder, diz a Constituição, é o povo. Então, o povo é a autoridade primeira. E eu devo dizer que lá atrás o povo se reuniu, elegeu representantes e disse, olha aqui, vocês vão constituir um Estado, um novo Estado brasileiro, a partir de 5 de outubro de 88, mas pautem-se por aquilo que eu determinar, ou seja, que os meus representantes determinarem no texto constitucional. E é interessante, meus senhores e minhas senhoras, que eu verifico que nós prestamos pouca atenção à Constituição. Veja que o Brasil hoje vive uma divergência extraordinária entre instituições, entre pessoas e entre corporações, o que é gravíssimo para a tranquilidade do país e que intranquiliza aqueles que querem investir no nosso país, não é? Por que é que eu digo isso? Porque é interessante, eu começo pelo preâmbulo da Constituição, e preâmbulo, vocês sabem que vem de preambulare, portanto, antes de caminhar, antes de entrar no texto constitucional. Já lá no preâmbulo está dito aqui, olha aqui, vocês representantes que vão me representar para reconstituir o Estado brasileiro, hão de criar um Estado pautado pela ideia da paz. Paz interna e paz internacional. E quando realmente nós vamos ao texto da Constituição, nós verificamos que os preceitos constitucionais são conducentes a esta pacificação. Não é? Dou exemplos muito rápidos. O primeiro deles é quando a Constituição diz, olha aqui, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, credo político. No fundo, é uma mensagem que o constituinte originário deu, representando o povo, dizendo, unam-se todos. Não significa que não possa haver divergências doutrinárias, divergências ideológicas, divergências administrativas, mas unam-se todos em torno do Brasil. Mais adiante, está muito em moda falar-se em artefatos nucleares, né? Mais adiante você encontra um dispositivo que diz, olha aqui, artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. Portanto, nada de beligerância, nada de belicosidade com o exterior. A mensagem, portanto, que nós temos, quando eu falo da Constituição, estou falando da manifestação primeira, da manifestação do povo que autorizou a reconstituição do Estado brasileiro. Portanto, uma mensagem que obriga a todos aqueles que governam, desde o presidente da República, governadores, senadores, prefeitos, membros do Supremo, membros do Judiciário, membros do Legislativo, do Executivo, porque são, reitero, autoridades secundárias, porque são autoridades constituídas. E se são autoridades constituídas, hão de obedecer à autoridade inaugural, que é a autoridade do povo, a autoridade primeira. Não é? Então, quando eu vejo, meus amigos, minhas amigas, quando eu vejo, por exemplo, divergência entre poderes, não é? Eu digo interessante, o que está havendo é um descumprimento para aquela ordem inaugural que o povo deu a quem ia viver no Estado brasileiro. Porque a desarmonia é uma inconstitucionalidade, não é? Mas ainda eu vejo, muitas e muitas vezes, divergência entre brasileiros. E essa divergência também não é autorizada pelo texto constitucional. É claro que não significa que você não possa ter divergência de ideias, divergência de programas, divergência de pensamento. O que você não pode são, digamos assim, agressões verbais e muitas vezes até agressões físicas, como ocorre, por exemplo, no caso de invasão de prédios públicos ou outros tantos prédios. Enfim, seja agressão verbal ou agressão física, impedidas pelo nosso sistema constitucional. E vejam que coisa interessante eu projeto para os próximos 15 anos. É claro que nós precisamos verificar, no momento que nós vivemos, é um período pré-eleitoral, não é? Quais são os projetos para o país? Porque o projeto para o país, no primeiro momento, é um projeto para 4 anos. Mas, sequencialmente, nós teremos os outros 4 e mais 4, chegando aos 15 anos. Portanto, temos que ter projetos, não apenas pessoas. Porque no Brasil, devo dizer, nós nos acostumamos a votar contra determinada figura para eleger a outra. Nós não votamos em projetos, quando o ideal dos ideais para elevar o debate político no país, e isto eu almejo para os próximos 15 anos, e certo e seguramente também o almeja a Rádio Bandeirantes, a Organização Bandeirantes, né? É que nós escolhamos projetos. Então, eu tenho um projeto que diz isso e aquilo, não é? Tanto na educação como na saúde, mas projetos concretos, objetivos. Não é dizer que sou a favor da educação, sou a favor da saúde, sou pela segurança pública. Eu quero projetos concretos. E eu, eleitor, eu olho aquele projeto e digo, quem é o dono desse projeto? É fulano? Eu voto em fulano.
Portanto, o projeto determina a escolha daquele que vai conduzir o país nos próximos 4 anos e, sequencialmente, nos anos seguintes. Eu tenho absoluta convicção de que a Rádio Bandeirantes, a organização Bandeirantes, que ao longo do tempo pregou essas ideias, vai se incorporar a elas e vai pregar para que tenhamos 15 anos de muita prosperidade, precisamente isso. Não podemos nos esquecer, estou falando há pouco rapidamente para aproveitar o tempo, que nós hoje temos que pensar na nova tecnologia. Nós falamos sempre em combater o analfabetismo, mas hoje não é o analfabetismo tradicional. Nós temos que promover a alfabetização digital. E estes 15 anos, certa e seguramente, se prestarão a essa atividade. Eu tenho absoluta convicção, e penso que todos os senhores e senhoras pensam dessa maneira, quem não estiver preparado digitalmente não vai conseguir sequer emprego no futuro. É claro que pode parecer uma coisa um pouco ingênua, porque a esta minha afirmação vem logo a objeção, mas, meu caro Temer, nós temos aqui milhares ou milhões de pessoas que estão na faixa da miserabilidade. E a miserabilidade é algo que está abaixo da linha da pobreza. Portanto, quando se pensa no Brasil, é preciso pensar, em primeiro lugar, em como combater definitivamente a miséria, para elevá-los a um nível mais elevado de classe social. Em segundo lugar, é preciso, na verdade, nesses 15 anos, aproveitarmos este seminário, né, para dizer que depois nós precisamos cuidar de quem está atrás de emprego, não é? Que é uma classe média ou média menor, não é? Depois nós temos que pensar nos que estão nos degraus acima, naqueles que já estão bem postados na vida. Porque o que precisamos para ter paz no país não é aumentar a litigiosidade entre, vamos dizer, empregado e empregador, que são duas figuras que são as grandes forças motrizes do desenvolvimento nacional. Nós temos que pensar na sua harmonia. Não foi sem razão que no meu governo nós promovemos a chamada reforma trabalhista, não é? Que, sobre não retirar nenhum dos direitos constitucionalmente assegurados ao trabalhador, ainda criou direitos, do exemplo do chamado trabalho intermitente, que é um trabalho temporário, que outrora não tinha proteção trabalhista. Nós não prevíamos a pandemia, mas previmos a hipótese do teletrabalho com proteção trabalhista. Regularizamos a questão da terceirização, de igual maneira, dando direitos trabalhistas a cada trabalhador. Portanto, muitas vezes eu digo, nestes 15 anos, o que se pode é aprimorar a legislação trabalhista, porque vão surgindo fatos que envolvem novos conceitos trabalhistas. Mas não podemos revogá-la, porque revogar é retirar os direitos do trabalhador. Eu tenho certeza que nesses próximos 15 anos nós vamos estabelecer a não litigiosidade, volto a dizer, das forças produtivas do país, empregado e empregador, né? Porque faço aqui um pequeno corte interessante, muitas vezes quer-se combater o desemprego. Para combater o desemprego precisa ter emprego. Para ter emprego precisa ter empregador. Então nós temos que compatibilizar esses dois setores, o empregado e o empregador. Eu acho que esta oportunidade para os próximos 4 anos, para os próximos 15 anos, é uma oportunidade extraordinária que nós teremos. Os senhores terão debatedores aqui, estou vendo os nobres debatedores, debatedoras, né? Que vão discutir esses temas, certa e seguramente darão números concretos para tudo isto no futuro. Mas, em síntese, eu não quero ultrapassar o tempo que me foi concedido, mas, em síntese, o que é preciso é muita tranquilidade no nosso país, é muito otimismo, é colocar o pessimismo de lado, porque o pessimismo gera atitudes negativas, o otimismo gera, não preciso dizê-lo, atitudes positivas. Ainda recentemente, disse eu, estive nos Estados Unidos, mas antes estive em Dubai, e em outros países que eu frequento, eu vejo, digamos assim, a esperança que os outros povos, né, têm no nosso país, os investimentos que querem trazer para o país, não só na indústria, no comércio, mas no agronegócio. No agronegócio, por exemplo, sem dúvida alguma, está aqui o Roberto Rodrigues, né, sabedor de que um dos fundamentos para a sustentação do PIB, do Produto Interno Bruto, tem derivado precisamente do agronegócio. E este é um tema que nós temos que levar e incentivar para os próximos 15 anos. Então, nesses próximos 15 anos, né, o que nós todos desejamos, eu como brasileiro e nós todos brasileiros, e posso, sem medo de errar,
dizer que muitos outros países, né, vendo o Brasil, eles têm muita esperança no país que, para usar um jargão, pode vir a ser o celeiro do mundo. Nós temos aqui terras ainda agriculturáveis que podem alimentar o mundo. E, portanto, superando a miserabilidade, de um lado, regulando a relação de emprego das pessoas, não desprezando as classes mais elevadas e fazendo a harmonia de todos no país, nós conseguiremos, nesses próximos 15 anos, fazer aquilo que a Bandeirantes vem fazendo ao longo do tempo. Pregar a harmonia, a paz e a tranquilidade no nosso país. Eu não sei qual é o horário, não estou vendo o meu horário aí, mas acho que já deu os 15 minutos, de modo que eu vou parando por aqui e desejando um bom debate a todos.